Pronto, pessoal. Então, na aula passada, a gente estava começando a ver os princípios de OpenGL, programação de OpenGL, né? Vamos voltar lá para o nosso exemplo básico. Isso aqui é 2D, tá? Opa. Vou ligar aqui o magnifier. Aqui, deixa eu ver se aumentar. Esse fica legal assim. Eu não gosto. Tem gente que prefere dar zoom, né? Não sei se fica legal assim, zoom. Eu fico na dúvida se vocês vão poder ver. Enfim, eu uso o magnifier porque é uma garantia que você tem o texto em duas resoluções, né? Possíveis, dependendo se você está vendo no celular ou então no seu computador de casa, você vai conseguir ler o que eu estou escrevendo. Dependendo da qualidade que você usar também, né? Vai ficar muito baixo, você não vai conseguir ler nada, né? De repente, se você quiser ver esse vídeo em 240p, né? Mas aí você olhando o Magnify, eu já vi que mesmo no Magnify em 240p ou 360p, você já consegue enxergar. Você nem ser HD. O Magnify, né? Só para a gente poder ficar vendo isso aqui tão grandão assim, não ia facilitar a minha navegação no código. Mas enfim, na aula passada a gente viu, né? Que a gente criou um vetor aqui, né? Um vetor a gente cria com esse comando numpyArray, né? Que é um conjunto de números, né? Em sequência. Eu coloquei eles assim, um embaixo do outro por questão de organização, mas podia estar um lado do outro, tá? E isso é comum isso acontecer, tá? Você ter, nesse caso aqui, eu separei o meu buffer, né, em x, y, z, né? Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Começa o primeiro x, y, z. São os três vértices do triângulo. E aqui é o R... Opa. O RGB, que é o Red, Green, Blue. Né? Vermelho, verde e azul. Com licença, professor, Diga. não está transmitindo. Vocês não estão vendo a minha tela? Não. Ah, eu tinha colocado para apresentar. Compartilhar. Só que na hora que eu estava compartilhando, eu apertei interromper compartilhamento em vez de ocultar, né? Agora deu certo. Tá, estão me vendo, né? Tudo. Estão vendo minha tela, né? Isso aqui eu estava mostrando, né? Ó, que a gente viu que o que a gente tem que fazer, a primeira coisa, certo? Qualquer linguagem que você vai fazer, a gente precisa criar um vetor que vai ser transmitido para a nossa placa de vídeo, certo? O ideal é que tudo que você queira processar na placa de vídeo, você coloque num vetorzão só, né? E transmita. Esses objetos, eles são chamados de... A gente vai ver, é chamado de Vertex Buffer Object, tá? Um objeto de... Enfim, é uma região da memória da placa de vídeo, tá? É um jeito especial de falar da região da memória, uma região de memória da placa de vídeo, é chamado de VBO, né? Tem também o VAO, que a gente vai ver, que é um Vertex Array Object, que aí você pode fazer um vetor de VBOs, tá? Porque eu não gosto muito desse nome de Vertex Buffer Object, porque isso aí parece que só pode armazenar vértices, né? E não é bem assim, né? Por exemplo, nesse VBO que a gente vai passar para a placa de vídeo, ó, tem dados de vértices, né? Mas tem dados de cor, né? Também, certo? Embora a cor seja um vetor, né? Talvez seja, mas não é um vértice, né? Se fosse Vector Buffer Object, né? Talvez pudesse mais sentido, mas não é. Enfim. Mas também pode ser um vértice em espaço RGB, não sei, enfim. Mas mesmo assim, às vezes a gente trabalha com vetor também, né? Você pode passar, nesses VBOs que você passa cores, você passa vértices, a gente pode passar índices, pode passar normais, que são um vetor especial, a gente pode passar coordenadas de textura, né? Nem todas elas precisam ser 3D, não, tá? Para você ter 3 dimensões, não. Pode ser que algumas delas tenham 3 dimensões, outras delas tenham 2, outras tenham 4, certo? O Vertex Buffer Object não precisa ser tudo do mesmo tamanho, não. Agora, o comum é as pessoas tentarem agrupar num só objeto para facilitar o acesso, tá? Na memória RAM em geral, quando você tem regiões contíguas de memória, o acesso é mais rápido, tá? Então, tipo assim, se eu sei que eu vou usar 1 milhão de inteiros,
é melhor você logo criar, assim, mesmo que você não use no início do seu programa, é melhor você criar logo esse vetor de 1 milhão de inteiros, e eles vão estar de forma os endereços de memória vão estar de forma sequencial na sua memória, né? De forma um número atrás do outro. Você não vai ter números em regiões, posições diferentes da memória. Eu sei que a RAM, né? Random Access Memory, né? Ela existe com esse sentido que você pode acessar qualquer posição da memória a qualquer lugar. Só que, de novo, isso aí, e se você poder acessar qualquer região de memória a qualquer momento, isso aí não é uma operação sem custo, né? E se você está fazendo isso todo momento, né? Todo momento você tem que ficar pulando em regiões de memória, isso acaba prejudicando o desempenho do seu programa, tá? Isso é só uma diquinha. Se você colocar tudo na mesma região de memória, se você puder, né? Se você souber fazer o cálculo, colocar tudo na sua região de memória, uma região de memória contígua, né? Você já pode instanciar numa vez só, você não precisa ficar realocando memória, é melhor. Vai ver que o desempenho do seu programa aumenta imensamente, né? Porque o seu programa não precisa ficar alocando memória, nem precisa ficar pulando entre endereços de memória. Ele já acessa, é só fazer uma operação, basicamente, que ele faz de mais em cima do endereço, ou mais ou menos em cima do endereço, para poder encontrar o dado que você está querendo. Enfim, então é comum o pessoal fazer esse tipo de coisa, ou colocar primeiro os vértices, depois as cores, ou também eles podem fazer um vetor assim de várias colunas, né? A primeira coluna são as posições X, a segunda coluna é a posição Y, a terceira coluna é Z, depois vem o R, o G, o B, aí depois vem as normais, aí depois vem textura, qualquer outra coisa, né? Coloca ou um atrás do outro, né? Em fila indiana, ou um do lado do outro, né? Eu vejo bastante pessoal fazendo isso na internet, tá? Por isso que eu tento mostrar vários exemplos para vocês, tá? E mesmo que isso aqui, na verdade, a gente saiba que cada coordenada dessa daqui dos canais tenha só 8 bits, quer dizer que varia de 0 a 255, a gente está usando um float 32, né? Float 32 é bem mais do que a gente precisa, né? E se fosse RGBA, né, a gente usaria os 32 bits, né? Mas dá um grau de flexibilidade, né, para o nosso número. E aí eu mostrei o Vertex Shader, né? Que é bem simplesinho, nosso primeiro Vertex Shader aqui, tá? Que é o primeiro que tem lá no pipeline, que ele só recebe vértices e cores, né? Que é aquele vetor lá no início. Mesmo que seja um vetor só, certo? Um objeto só, ainda assim, quando a gente for passar, a gente tem que dizer, ó, nessa posição até essa posição é vértice. Dessa posição até essa posição é cor, tá? Ainda assim, a gente vai ter que fazer isso, tá? E aí, na hora de o void main, né, que é o método principal da linguagem GLSL, Shading Language, tem lá o GL Position, que é como se fosse esse out aqui, tá, dos vértices. Você vê que tem um in para o vértice, né, e não tem um out para o vértice, né, tem um in para cores, tem a entrada do shader e tem a saída do shader para cores, mas tem a entrada do vértice e não tem a saída do shader para vértice. Por quê? Porque o padrão, por enquanto, ainda é esse GL Position, tá? Não precisava ser, mas tudo bem. Por enquanto ainda é, vocês têm que decorar esse nome, infelizmente. GL Position, que aí ele recebe um vetor de 4 posições, tá? Tanto é que isso aí é até bizarro, né? Independente se você está trabalhando com 2, 3, uma dimensão, ainda assim você vai ter que passar um vetor de 4. Para ver, né? Como não faz sentido. Dependendo das dimensões que você está fazendo, você ultrapassa um vetor de 4. VEC4 é um tipo, né, do OpenGL, né, do OpenGL-SL, que tem, né, eu acho que tem, não sei se tem VEC1, nada sem VEC1, mas sei que tem VEC2, VEC3, VEC4, não sei se é 1, 2, 3, 4. A gente pode dar uma olhada lá no DocGL. Acho que não, né? VEC1 não faria sentido, porque seria já uma variável, né? Float ou int, né? Mas a partir de VEC2 tem VEC2, 3 ou 4. Faz mais sentido. Então, VEC2, 3 ou 4. Depois pode até confirmar isso, mas... E desse tipo aqui é flutuante. Ponto flutuante é o tipo default que você passa para ele, tá? E aqui, agora essa linguagem tem algumas particularidades, né? Nesse caso aqui, o que ele fez? O evert, ele é um VEC3, certo? Ele é um VEC3, mas aqui ele já está sendo concatenado com um número, né? Você pode colocar isso que o GLSL aceita, tá? Você coloca um vetor de 3 posições, vírgula, que aí separa as colunas, né, as dimensões,
e coloco 1, isso aqui seria a quarta dimensão, tá? Se o e-vértice fosse um vetor de 2 dimensões, você faria isso aqui a mesma coisa, você poderia colocar desse jeito, tá? Né? E se o e-vértice fosse só um número qualquer, você não poderia fazer isso aqui, tá? Se fosse só um float, né, por exemplo, você pode fazer esse tipo de coisa, complementar as dimensões do jeito que você quiser. Tudo isso aqui é aceitável, tá, para o GLSL. Você colocar só um número, colocar o VEC2, colocar VEC3, ou então se fosse um VEC4, aí você colocaria assim, né? Não tá nem desse VEC4 aqui do lado, né? Se fosse um e-vértice, fosse um VEC4, tá? Mas aí, como o GL Position é um VEC4, se você não estiver trabalhando com VEC4, você vai ter que fazer isso. Um desperdício de... É um overhead desnecessário, né? Por isso que eu digo que isso aqui vai ser substituído no futuro, porque não tem sentido. Você trabalha com vetor 1D, 2D, 3D. Se você estiver trabalhando em qualquer dimensão diferente, você ainda tem que jogar para o VEC4. Não tem porquê isso. Enfim, aí aqui você passeia o versus e passeio para a saída, ó, do corpo, só foi pegar a entrada da cor e passar para a saída, né? Ó. O E-cor igual a S-cor. Você tem que fazer isso, você tem que imaginar como se fosse uma linha de produção, tá? Ou como se você estivesse passando por vários quartos de uma casa. Se a sala da casa vem antes da cozinha, se eu quero chegar na cozinha, não dá para eu pular direto para a cozinha, né? Eu tenho que entrar na sala, tenho que abrir a porta da casa, né? Da sala, né? Que seria esse E-cor, né? E aí mandar para a segunda porta, né? Que seria a porta da cozinha, que vai para o S-cor, né? Então isso aqui é tipo, a gente só está transferindo, né? Da entrada vai para a saída. Abre a porta de entrada da sala e vai para a saída da sala, né? Que é a entrada da cozinha, né? O S-cor, a gente vê lá no Fragment Shader, ó, que o S-cor ele vira a porta de entrada da cozinha, né? Ó. Tem o mesmo nome da variável, inclusive, né? O S-cor que está aqui como out, no Vertex Shader ele está como out, ele vira in na porta, como porta de entrada da cozinha. Aí tem um outro out, né? Que é a saída da cozinha, que a saída da cozinha vai levar a gente para o display do computador, né? E aí, no caso aqui, é mesmo, não precisa nem fazer nada, né? É só out. Pode até colocar o VEC3 aqui, né? Mas eu acho que nem precisava fazer isso. Podia fazer só isso aqui, né? Simplificar esse código para não ficar tão... Pode fazer só isso aqui que ele já aceita. Que os dois são VEC3, você pode só igualar. Start. Mas se você quiser usar VEC4, é possível, tá? O Fragment Shader quando ele é 4, né, você está lidando com o canal de transparência, tá? O canal de transparência diz como um pixel deve ser misturado com o seu background, com a cor de fundo. Se você estiver trabalhando com isso, né? Mas, enfim, esse aqui é o Fragment Shader, é o mais simples que tem, ele só tem uma entrada e uma saída, né? Que ele só pega a cor de entrada e joga para a saída. A interpolação, né, para cada pixel é feita automaticamente. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que no Vertex Shader você sempre trabalha com um vértice por vez, tá, do seu modelo, sempre um vértice por vez, do seu modelo 3D ou 2D. E no Fragment Shader você está trabalhando com o quê? Com um pixel por vez, tá? No Fragment Shader você sempre trabalha com um pixel por vez. Tem outros shaders, professor? Tem, certo? Mas esses outros shaders, embora se vocês quiserem, vocês podem aprender, né, por conta própria, eles não eles são exclusivos para desktop, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, WebGL, não vai ter esses outros shaders. Se você quiser fazer programação para celular ou iPad, não vai ter esses outros shaders. É só para o computador. Mas tem outros shaders que permitem você pegar toda uma geometria, tipo assim, trabalhar com triângulos em vez de trabalhar com vértices, ou então trabalhar com a malha inteira em vez de trabalhar com o objeto inteiro, né? Em vez de trabalhar só com triângulo, também tem, né? Mas esses outros objetos eles não estão disponíveis nem no WebGL nem no OpenGL-ES, que é o que eu estou tentando deixar ali compatível. Então, basicamente, o que a gente faz é trabalhar com os vértices ou trabalhar com pixel, tá? Basicamente é isso que a gente está fazendo. Quando a gente está aquele diagrama, né, de dados e imagem, é isso que a gente está fazendo, tá? Nos dados, a gente está trabalhando com vértices, que a gente já estudou o que é, né? Ou vetores, né, também. E
Normalmente o vetor está associado ao vértice, né? Então, certo? Sempre tem vetor associado ao vértice. Nunca é um vértice sozinho, né? Veja que aqui nesse caso aqui, simplesinho do triângulo né? Mas nem esse caso aqui ele tá passando uma cor, né? Junto dele, que é feito que o OpenGL faz essa interpolação aqui, né? Se você estivesse fazendo a sua engine gráfica, aí você teria que fazer essa interpolação, certo? Se você quisesse fazer um programa em Python sem usar o OpenGL para desenhar esse mesmo triângulo, seria o seu rasterizador, aí você poderia usar esse mesmo programa, só que aí você teria que fazer essa interpolação dos vértices das cores manualmente, né? Usando aquelas fórmulas que a gente já viu. Certo. Aí aqui, ó, é aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. Tem os dois shaders que estão em duas variáveis, né? Aí tem aqui, ó, compile shader, né? Que é vertex shader src, que é o que tem o código fonte source, né? Do vertex shader. Que aí eu digo, né? Para a minha função compile shader, que isso aqui, que essa variável tem um vertex shader, né? E depois eu dou um compile shader também no fragment shader. Isso aqui é só o nome da variável, né? Esses dois aqui só são o nome de variáveis, tá? Isso aqui é o que diz qual é o tipo do shader que eu estou compilando, segundo o argumento do compile shader. Eu compilo como vertex shader e fragment shader. E aí isso aqui é a vantagem do Python, que você tem esse compile program. E aí coloca os dois shaders já faz a linkagem para você, tá? Em outras linguagens de programação, depois que você compilar, fizer o compile shader, você ainda tem que fazer a linkagem manual. Tem um exemplo mais à frente que a gente vai ver como faz essa linkagem manual, tá? Mas eu acho que por enquanto, como a gente está aprendendo, vocês podem usar só esse compile program, não tem problema, tá? Ele compila o shader e aí o compile program já vai pegar a compilação do programa e vai fazer a linkagem, né? Não sei se todo mundo aqui entende bastante. Eu espero que todo mundo saiba, né? O processo de compilação, você gera um binário, só que aí você pode estar usando, você normalmente está usando funções de outras bibliotecas que não estão implementadas no seu código-fonte, né? Todas essas bibliotecas que não estão implementadas no seu código-fonte, você precisa fazer a linkagem com elas, tá? Esse é o processo de linkagem que é feito em todo compilador. Primeiro você transforma os seus comandos que você implementou em binário e a linkagem vai pegar os comandos de outros programadores, de outras bibliotecas que você está usando e vai inserir no seu programa, né? É sempre essas duas etapas que você tem que fazer, né? Qualquer compilação. Aí aqui é o que eu falei, ó, questão do VBO, né? Certo? Assim, esse self aqui, embora ninguém tenha perguntado, o que é esse self? Esse self aqui, se lembra que a gente está numa classe, né? Certo? Essa aqui é a orientação a objeto, por quê? Por causa que o PyQt, o Qt, ele usa orientação a objeto, né? Aliás, eu estava vendo o PyQt, o Qt já está na versão 6, né? Inclusive, isso aqui ainda já está velho. Recentemente, tá? Que saiu a 6, mas já tem a 6. Não sei se já tem a PyQt 6, mas só para vocês saberem, já tem a versão mais nova, né? Ainda vou atualizar isso depois. E aí, como a gente está trabalhando com orientação a objeto, certo? Quando a gente cria uma classe, né? A gente está criando tipo uma estrutura de como deve ser um objeto, né? Como se fosse o código genético do que a gente está querendo produzir em massa, né? Como se fosse o código genético do ser humano. Então, toda vez que quando a gente quer gerar uma janela, né? Usando essa classe que a gente acabou de estar criando aqui, a gente usa o quê? A gente faz uma instanciação de objetos, né? Então, a gente pode ter vários objetos que usam essa mesma classe, né? E aí, como é que a gente referencia, uma vez que a gente instanciou o objeto, como é que a gente referencia ele próprio, né, dentro da própria classe? Justamente através desse comando self, tá? Em Java, isso aqui seria equivalente ao this, tá? Se você já programou em Java alguma vez, né? Em Java, isso aqui seria o this, né? Em Python, isso aqui vira self, tá? Em outras linguagens de programação orientada a objeto, vai ter algum jeito também de você referenciar um objeto, uma vez que ele está instanciado dentro da própria classe, tá? E a classe, teoricamente, não tem instância, né? Não é nada, como eu disse, é só uma fórmula de como o objeto vai ser, né? Mas ele não tem uma memória dinâmica. Esse this, ele permite você acessar essa parte de memória dinâmica uma vez que ela seja instanciada, né? E aí, aqui no caso, eu criei
Quer dizer, então, que isso aqui são... Na prática, o que eu estou fazendo, então? Isso aqui são variáveis que funcionam em todo objeto, em toda a classe, tá? Porque vocês sabem programação, né? Quando você cria uma variável, por exemplo, de inicialize GL, aquela variável só existe ali, né? Certo? Mas se você colocar ela como this, desse jeito aqui, quer dizer que essa variável vai existir para qualquer método dentro da classe que eu estou criando, tá? É como se fosse uma variável global da classe, né? Global, entre aspas, né? Por isso que eu uso esse bastante self-shader. Então, você pode acessar esse self-vértice aqui, mas se eu quiser acessar de outra parte da classe, eu também posso, né? Por isso que eu costumo colocar logo self. E você vê que todo método de uma classe, né, em Python, ele começa com esse def, aí vem o nome da função. O primeiro argumento sempre é self, tá? Independente de você usar ou não, quando você está dentro... Se isso aqui fosse um método Python fora de uma classe, ele não precisava disso, tá? Mas como é um método dentro de uma classe, todo método dentro de uma classe Python tem que ter esse self como primeiro, tá? Que é justamente o ponteiro para o objeto que você está instanciando. E aí permite você fazer esse tipo de coisa, né? Usar ele aqui como self.vértice, né? Tá? E se lembre, não sei se todo mundo sabe de Python, né? Mas o que define o início e o fim do Python, certo? É sempre a quantidade de espaços, tá? Então aqui a classe não tem espaço, né? Mas aí todo método, ó, tem que ter 4 espaços, se eu não me engano aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí vem a definição do método. Esse aqui define um escopo, né? Todos os métodos dessa classe aqui vão ter que ter esses 4 espaços. Até comentário, certo? Quer dizer que esse comentário aqui é referente à classe, tá? Tem 4 espaços. E aqui dentro de def, ó, se eu quero colocar o código-fonte, eu tenho que colocar também aqui 1, 2, 3, 4 espaços, tá? Quer dizer que isso aqui é o escopo dessa função, tá? Se eu tentasse tirar isso, ia dar erro, certo? Se eu colocasse assim, ó, certo? Ele vai dar erro. Eu não sei se preciso mostrar isso, mas enfim, vai dar erro. Ah, Unindented does not match any outer indentation level, tá? Esse aqui é o primeiro, é o erro que você vai ver mais comum se você estiver fazendo a indentação errada, tá? Ele está dizendo que a sua indentação, né, não se encaixa com nenhuma indentação existente, né? Você não pode colocar código-fonte direto dentro de uma classe, né? Se você já aprendeu orientação a objetos, código-fonte tem que estar dentro de um método, né? Aí aqui, se eu colocar desse jeito, ele também vai reclamar. Talvez não, né? Porque é uma variável. Não, ele já reclamou, ainda reclamou também, ó. Ainda tá com indentação errada. Só quando você coloca na indentação certa, né? Tem que estar alinhado. E é a mesma, né? Se você usou 4, pode ser qualquer quantidade de espaços, tá? Desde que você mantenha a consistência. Agora isso aí é meio chatinho. Você tem que manter a consistência, tá? Se você está usando 4 espaços, tem que ser sempre 4 espaços. Se você está usando 2 espaços, sempre 2 espaços. Aí ele aceita. É assim que o Python funciona, né? Ele não tem begin end, nem tem abre chaves, fecha chaves, não, tá? O máximo que ele tem é esses 2 pontos aqui que iniciam o escopo, tá? Esse aqui inicia o escopo e o que define o escopo é a quantidade de espaços. E aqui está iniciando o escopo da initialize GL, né? Aí aqui, pronto, finalmente aqui em self VBO. Esse comando aqui é o que está gerando. Você lembra aquela história que eu falei que você tem que acessar a memória da placa de gerar, alocar espaço na memória de vídeo, né? Na sua VRAM, na sua placa de vídeo, SGL GenBuffers, tá? É o que faz isso. Ele está criando um VBO lá para a gente, tá? Se você, aqui é 1, é porque é justamente a quantidade, tá? Se eu quisesse, eu podia colocar 4, 5, 10, 100, né? Quanto eu quiser. Isso aqui diz quantos VBOs é que eu estou criando. E aqui, no caso, eu estou criando só um, porque é o mais basicão, tá? Estou criando só um VBO, só que eu não estou dizendo qual o tamanho, tá? Tudo que eu estou fazendo, na verdade, é pegando um endereço de memória da placa de vídeo, tá? Vou dizendo, ó, eu vou usar essa pedaço, eu vou colocar um VBO aqui, tá? Me dê um endereço, né, para poder ficar acessando, para poder fazer a instanciação. Aí esse GL Buffers, ele dá isso para você. E aí, isso daqui está fazendo a ligação, certo? De um endereço
da sua placa de vídeo um endereço local do seu programa que está na RAM, né? Que vai ser executado pela CPU. Aí o GL Bind Buffer, né? Ele diz qual é o tipo do buffer que você está pegando, tá? Esse GL Array Buffer é o que é VBO, né? Ele tem que dizer qual, do mesmo jeito como se você estivesse criando uma variável, né? Você cria uma variável, você não tem que dizer que ela é do tipo inteiro, do tipo float, né? O que você vai armazenar nela, né? Mesmo que você não instancie a variável, imagine, não sei se vocês lembram de ponteiro, né? Se você já estudou ponteiro, isso que eu estou falando faz sentido para você, né? Quando você cria um ponteiro, ela não está automaticamente criada na memória, não, né? Você não tem que instanciar o ponteiro. Do mesmo jeito que você tem que instanciar a classe, né? A classe ela não está automaticamente criada na memória, né? Você precisa instanciar para poder alocar um pedaço de memória. E você tem que dizer o tipo, né, de tudo que você vai instanciar, né? Você até tem um ponteiro para void, né? Mas o ideal é que o ponteiro para void é uma gambiarra, né? O certo é você dizer o tipo do ponteiro que você vai usar. Esse GL Array Buffer está dizendo isso, tá? E aqui o GL Buffer Data, ele diz justamente quem vão ser os dados, tá? Aí eu digo que é um, né? Eu estou usando um VBO, né? Vou armazenar nesse VBO o quê? O vetor de vértices, né? Que a gente criou lá em cima, né? O self vértice. Aí aqui o self vértice n bytes. Esse n bytes aqui é um método lá do NumPy, tá? Ele diz quantos bytes o vetor está usando, por exemplo, né? Import NumPy as np igual a np array, sei lá, 1, 2, 3, aí type, se eu não me engano, né? np.int8, né? Feito tudo certo, esse aqui é para ser 3 bytes, né? Ok? 1, 2, 3, np1int8, 3 bytes. Se eu não colocar o tipo, o que ele faz? Se eu não me engano, ele vai colocar como float 32. Né? Pode ser float 64 também, né? Ponto .n bytes foi 12, né? Que ele colocou 32, né? Colocou 4 bytes, né? Para cada um. 4, 8, 12. Né? Então é 32. 4 vezes 8, 32 bits, né? Então ele colocou o float 32 por default. Mas isso aí não é garantido, tá? The type, colocou int 32, né? Por default, né? Esse, como eu disse, aqui não vai... Como você não tem como saber qual tipo que ele vai colocar por default, é porque eu fiz isso aqui, o dtype, né? Aqui, ó, coloquei. Ele diz qual é o tipo do float que eu vou usar, tá? Assim, garante, né? Eu acho que se eu colocasse aqui, por exemplo, A igual a... Né? Desse jeito aqui, aí ele já ia colocar como float, né? Float 64, tá vendo? E aí agora é 24, né? Porque aí é 8 vezes 3, né? 8 bytes, 16, 24. 8 vezes 8, 64 bits, né? Certo? Então, dependendo do número que você armazena no seu vetor, já dá um tipo específico, né? Só que aí float 64 seria muito grande, é por isso que aqui eu coloco 32, né? É bem mais que o necessário, né? Enfim, então aqui eu passo, e aqui, como último argumento, você diz qual a finalidade desses dados que você vai fazer, tá? Isso aqui é um argumento que nem todo mundo se preocupa com isso, mas que influencia, tá? E você pode dizer para a sua placa de vídeo se esse vetor que eu estou passando, o self-vert, se ele vai ficar fixo na memória, né? Quer dizer, é tipo um objeto que não precisa ser atualizado, por isso que é static draw, tá? Ele vai ficar tipo uma memória estática. Se ele vai ser uma memória dinâmica, que vai estar sendo atualizado com muita frequência ou com pouca frequência, né? E aí, dependendo do caso, ele sabe se ele tem que usar se ele pode alocar um tamanho fixo para aquele vetor, né? Ou se ele já prepara, já reserva um pouco de memória dinâmica para você, né? Também. Vocês sabem, né? Que memória tem 2 tipos, estática e dinâmica, né? Para todo programa, eu espero. É de programação, né? Memória estática é aquela que vem com o programa por default, tá? Todo programa que a gente tem no computador tem uma quantidade de memória estática que é disponível para ele, que depende do sistema operacional.
e tem a memória dinâmica que você aloca, né? Para cada variável que você vai precisar. A memória dinâmica, normalmente, ela é pegada por via de ponteiros. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Uma vez que eu coloquei esse vetor, né, na memória, né, eu fiz a ligação peguei o ponteiro lá na placa de vídeo, fiz a ligação com o meu ponteiro local. Aí disse qual é o tipo daquele ponteiro. Joguei os dados lá para dentro, né? Certo? São 3 comandos que a gente sempre faz, né? Cria o ponteiro, diz qual é o tipo do ponteiro e passa os dados para o ponteiro, né? Aí agora a gente tem que dizer como é que a gente vai usar esses dados, tá? Porque isso aqui não está falando nada das variáveis do meu programa, né? Dos meus shaders. Como é que as variáveis do meu shader se ligam com esses dados que eu estou carregando na placa de vídeo, né? Certo? Porque até agora tudo que a gente fez foi pegar os dados e carregar na placa de vídeo. Legal, tem opção de dados lá carregada na placa de vídeo. Pode ser gigantesco, né? Inclusive. Mas agora, como é que eu ligo esses dados que estão na placa de vídeo com as variáveis que estão lá nos shaders, né? E é isso que a gente vai fazer, tá? Aí eu pego esse, por exemplo, o GL Get Attribute Location, lá no meu programa compilado, ó, Self Shader, tá vendo? E onde pegou lá o Compile Program, a saída do Compile Program foi para Self Shader. Então eu pego lá do binário que foi gerado, ó, eu pego a posição do everts, o endereço, né, da variável everts, e agora faço a ligação com a variável local do meu programa, né, self position, tá? Agora que eu estou fazendo a ligação da variável do meu shader com a variável local, certo? Self position. Aí eu dou GL vertex enable attribute array, né, para ativar, né, isso. Eu não sei por que tem que fazer isso, eu não consegui ainda entender a lógica disso, mas você tem que ativar essa ligação, né? E depois você tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com os dados, tem que dizer os tipos, né? Porque o seu programa local não sabe, né? A sua variável local não sabe qual é o tipo da variável que está lá no shader, né? Então você tem que fazer um GL vertex attribute pointer para ele poder fazer essa tipagem, né? Aí você diz que é um GL float, GL false, que o self position, né? É um vetor, é um vértice de 3 posições do tipo GL float, tá? GL false aqui eu acho que é porque não são dados normalizados. Começa do zero, né? Quer dizer que o VBO ele começa a partir da posição zero, e aqui tem um ponteirinho, ó, usando lá aqueles settypes, né? Ó, certo? Aqui é o setype, estou dizendo que começa o ponteiro da posição zero, tá? Você também poderia colocar aqui none, não tem problema, ele também aceitaria. None é tipo o null, de novo aqui fazendo um paralelo com o Java, né? Lá em Java você tem um null, né? Em Python isso vira none, só para caso alguém saiba Java, né? Certo? Null lá do Java vira none em Python. Certo? Mas eu estou usando settypes, que é como é que eu faço para transformar um tipo do Python em ponteiro do C, tá? Essa função aqui aceita, tá? GLVertex attribute pointer, ele aceita um ponteiro aqui. E aí você poderia colocar ctypes, cvoid_p, né, que é um ponteiro para zero, né, para posição zero. Seria um ponteiro para void, basicamente, né? Certo? Ponteiro para void, ó, pvoid, tá? Do C. Isso aqui tá dizendo para a minha variável, tá fazendo a tipagem da minha variável, né? Certo? Porque o shader ele sabe, né, qual é o tipo da variável, tá lá escrito, né? Mas a minha variável local não sabe que variável que ele está referenciando, né? E porque é GL, que eu vejo que é tudo comando GL, né? Que a gente está comando aqui, né? A gente está acessando, a gente está criando uma variável local, mas uma variável local dentro da API do OpenGL, né? Por isso tem que ser o GL float. Ah, e como é que eu sei que isso aqui é 32 bits? Aí você tem que, eu sei porque eu consultei já a documentação do OpenGL. Se você não sabe, né? Se você quiser usar outro tipo, você vai ter que procurar na documentação do OpenGL qual é o tipo correspondente ao dado que você está querendo passar para a placa de vídeo, tá? E aí colocar aqui o tipo correspondente. Agora um recurso interessante, né, que tem, se bem que eu não sei se tem no
é bom vocês usarem, às vezes, uma IDE, né? Porque o Jupyter aqui ele é meio que uma IDE, né? Como ele é uma IDE, ele tem um recurso aqui, isso qualquer que você use, tá? Ele tem um recurso de autocompletar, tá? Aí, devido a esse recurso de autocompletar, você coloca o ponto. Vocês instalarem o Jupyter, né? No computador de vocês, vão ter essa vantagem também, ó. Quando eu dou um GL ponto, você lembra que GL é um módulo do Python, tá? Que a gente importou. E aí, quando eu dou GL ponto, ele já lista para mim, ó, todos os argumentos que tem lá dentro, ó. Certo? Inclusive o GL, né? Ó, os tipos de dados, ó. GL float, float 32, tá vendo? Float mat 4, mat 2, mat 3, vec 2, vec 3, vec 4, todos os floats que tem, né? Mas você pode colocar assim, GL, underscore, até quando o underscore também funciona, né? Ó, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, o que você está querendo passar, né? Os tipos. Só que você tem que ver, de qualquer jeito, você vai ter que ver qual a documentação, né? Para ver quais são os tipos que essa função aceita, né? Eu estou mostrando que esse recurso de autocompletar existe no Jupyter, tá? Só existe no Jupyter? Não, se você usar o Eclipse, ele também tem uma outra opção de programação, se vocês quiserem. O Eclipse, eu acho que ele também tem, posso completar. Tem outras plataformas, né? A que eu uso é essa, né? TLFloat. Mesmo no Self aqui ele funciona, hein? Funciona, né? Mesmo no Self, ele já mostra todos os métodos disponíveis da minha classe, né? Esses métodos aqui, provavelmente, estão pegando lá do Py, né? Do Qt. Essas são as vantagens de usar Jupyter, né? Que é esse recurso de autocompletar. Então, aqui eu fiz a primeira ligação, né? Da variável cPosition com a minha variável do shader. E agora eu faço a mesma coisa para a cor, tá? Eu pego o self-color, ligo com a variável eCore, que é de entrada, né? O E de entrada, você lembra? A variável de entrada lá do shader, né? Do self-shader, eCore. Pego o endereço lá da variável, ligo com a minha variável local, ativo ela, né? Imagine que, na verdade, esse VLVertex Attribute Array, assim, pensando assim na lógica do programa, né? Porque eu acredito que isso aqui está dizendo que ele está, quando ele fala ativar, quer dizer que ele está ligando essa variável, provavelmente ele está ligando essa variável, para não ficar tão... É minha intuição, certo? Do que eu compreendo como esse programa deve funcionar. Porque aquele vértice, a gente já pegou uma memória, né? Pegou um vértice, um conjunto de dados e passou para a placa de vídeo, né? Disse qual era o tipo e passou os dados. Criou um ponteiro, disse qual eram os tipos, passou os dados. Agora eu estou pegando cada variável, né? Estou fazendo ligação com a variável local, só que não apenas isso, né? Eu não preciso ligar isso com os dados, né? Que estão na placa de vídeo, de repente, em outra posição de memória. Esse provavelmente LVertex Enable Trigger aí provavelmente está fazendo isso, tá? Está fazendo a ligação dos dados. Por que eu digo isso? Porque esse bind aqui que eu dei aqui, ó, e vocês vão ver que depois a gente vai fazer outros VBOs, né? E quando a gente faz outros VBOs, o buffer que está ativo no momento, que é o bind, né? O bind diz qual é o VBO que eu estou ativo no momento. Todos os attribute arrays que eu fizer, eles vão estar ligados a esse VBO, certo? O último VBO ativo, certo? Porque você não precisa... As cores podiam estar em outro VBO, né? As cores podiam estar em um VBO. Desse jeito que a gente está fazendo, as cores e os vértices estão no mesmo VBO. Mas se eu quisesse, eu podia ter um VBO para cores, um VBO para vértices, um VBO para não sei o quê, um VBO para não sei mais o que lá, certo? E aí você teria que criar o espaço na memória, fazer a ligação com a variável, aí depois colocar outro buffer object, fazer a ligação com a variável. Essa é a sequência, tá? Você coloca os dados na memória e agora liga esses dados com a variável que você quer. Aloca a memória na placa de vídeo, liga com a variável que você quer que aqueles dados fiquem, né? Onde é que aqueles dados devem ser associados. E assim sucessivamente, tá? Para vários objetos. Essa é a lógica, né? Isso, a lógica não é só do GLSL, não é exclusivo do Python, né? Qualquer programa que você for trabalhar com GLSL, você vai ter que fazer isso. E não apenas isso, se for trabalhar com linguagens específicas da placa de vídeo, você vai ver que também vai fazer a mesma coisa, tá? Você tem que
Você tem que alocar a memória na placa de vídeo, tem que fazer a ligação da uma variável com a placa de vídeo, com a variável local, para você poder fazer essa comunicação, né? Não dá para simplesmente só, vou criar a variável e começa a usar a variável como a gente faz quando está narrando, não, tá? Tem esse grau de complexidade a mais. Por isso que eu dou dando aquela opção de vocês, de repente, só trabalhar com fragment shader, se vocês quiserem, né? Mas vocês perdem essa uma porção de aprendizado, né? Enfim, fica a critério de vocês. Nem não quero... E como eu disse, além disso, ainda tem os recursos, tem os efeitos, né? Que a gente vai aprender de computação gráfica. Enfim, aí como não tem um outro VBO, né? Se tivesse um outro VBO, agora que eu fiz as ligações com a variável da posição, né? Aí eu ia instanciar aqui o VBO, né? Ia colocar aquelas mesmas 3 linhas para fazer a ligação com o vetor que tem as cores, né? Dizer qual é o tipo do vetor, porque tem mais de um tipo, né? Tem o VAO, né? Por exemplo, que eu falei. E tem um outro também que é de índices, né? Que a gente já vai ver. E depois passar os dados, né? E aí agora eu faço a ligação da self-color, né? Aí a self-color do GL Liberty Location, esse GL Vertex Attribute Array provavelmente está fazendo a ligação do vetor, da variável com o vetor que a gente carregou na memória. E aqui diz o tipo, né? Para a variável local, que é um GL float, não é normalizado. Normalizado quer dizer que está indo de 0 a 1, né? Se eu colocasse... Quer dizer, não é que não seja normalizado. Quando você coloca GL true, quer dizer que os dados que eu estou passando não estão normalizados e eu quero normalizar. Se você estivesse passando dados não normalizados, que a gente já discutiu, né? Dados normalizados são o quê? Que estão no intervalo de 0 a 1 ou de menos 1 a 1. Certo? Se por acaso você pegou dados genéricos para desenhar o Kratos da internet, que não estão normalizados, e você precisa que eles sejam normalizados, você não precisa fazer um script para fazer isso, né? Você pode só colocar aqui GL true, que ele vai normalizar os dados para você, vai colocar no intervalo adequado, né? Menos 1 a 1 se for vértice, 0 a 1 se for cor, né? E aqui, ó, aqui é que está o ponto-chave, tá, desse código-fonte. Eu mostro isso, dá para você... Se estivesse usando outro VBO aqui, não precisava disso daqui, tá? A gente está usando C-Types, mas como a gente está usando o mesmo VBO para ter cores e vértices, aí tem que fazer isso, tem que usar um ponteiro para C, né? Aquela história que eu falei, o C-Types ele serve para você usar tipos do C. E aí, né? Como eu coloquei, para eu poder pegar, como eu estou colocando o mesmo vetor, tem uns dados, eu tenho que dizer quando é que começam as cores, né? As cores estão em sequência, uma atrás da outra, então é 0, não tem offset entre as cores. Offset, para quem não sabe, é distância, tá? Por exemplo, imagina uma corrida, né? Uma corrida, todo mundo começa na mesma linha, né? Certo? Mas tem um cara que é café com leite, né? E a gente deixa ele começar 5 passos na frente, na corrida que a gente vai fazer. Esses 5 passos à frente, que o corredor começa à frente, devido a alguma e devido a algum problema, esses 5 passos à frente é o offset dele, tá? É o deslocamento. Como se fosse uma espécie de deslocamento que você pode fazer. Isso aqui não está usando, né? Nem aqui, 0, né? Mas aqui eu vejo que começa o quê? A partir do 36. Por que começa a partir do 36, do 33º byte? Porque você lembra que a gente tem o quê? Ó? Olha os cálculos que você tem que fazer, né? Ó. A gente tem três vértices, cada vértice tem 3 coordenadas, né? Então, 3... Deixa eu colocar esse número. A gente tem... Né? De onde é que vem esse 36? É porque a gente tem 3 vértices do triângulo, né? Cada vértice tem 3 coordenadas, certo? E cada um daqueles caras, lembra que a gente fez lá um vetor, ele é de 32 bits, né? Foi o NP-float 32 que eu usei. Então, é 4, né? 3 vezes 3 vezes 4 dá 36, certo? É exatamente o que eu coloquei aqui. Certo? Você pode contar isso na mão também, né? Ó. O tipo aqui é 32, né? 32 bits. 32 bits dá 8 bytes, né? Dividido por 8 dá 4. Então, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, né? Aí, a partir do 36, começam as cores, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo.
Se você criasse um outro VBO para cores, você não precisaria usar isso aqui, não precisaria nem usar C-types, né? Você podia colocar só o none aqui, e aí fazer a ligação do primeiro VBO, vértice, segundo VBO, cores, né? Tá? E é assim que as pessoas normalmente programam em Python. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui é comum o pessoal fazer não apenas em Python. Eu já encontrei código-fonte de gente fazendo isso, mas sei também pessoal em C, né? Pessoal em C, em outras linguagens Java, o pessoal às vezes faz isso, tá? Para colocar tudo num grupo, fazer um só VBO, né? Que aí é aquela questão de é mais eficiente, né? Pronto. Então, finalmente, né? Criamos o espaço na memória, região na memória. Eu só explico assim, detalhado da primeira vez, viu? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Depois, das próximas vezes, eu já vou pulando, né? Vai ser mais rápido, você vai ver nos próximos códigos-fontes. Eu vou só... A cada código-fonte, a gente vai ver que muitas coisas se repetem, mas eu só foco em explicar o que tem de novo, né? Como aqui é o primeiro código-fonte que a gente está vendo. Então, tudo é novo, eu estou tentando explicar tudo, né? É lógico que depois vocês podem, ainda como a gente está no início, qualquer coisa, vocês podem perguntar, né? Eu estou dizendo que eu não vou explicar o que eu já expliquei de novo, né? Aí aqui, depois que a gente criou criou um VBO, né? O GLG, recordando, a gente criou o VBO, disse qual é o tipo desse VBO, deu um bind, né? Quer dizer que esse é o VBO que está ativo no momento, tá? A gente disse o tipo dele, mas também mandou ele ficar ativo, é esse que o bind faz, tá? O bind, ele diz qual é o VBO que está ativo no momento, mas também faz a desatipagem, né? Do dado, do VBO. E aqui o glbuffer_data passa os dados, né? Aí depois eu fiz a linkagem numa variável local com a variável remota do shader, a mesma coisa com cor, né? E fiz a ligação disso com os VBO que eu estou usando. E agora, para terminar, o que a gente faz? Ó, é só para dizer usar GLUseProgram, self-shader, né? Que aí aquele compilado que eu fiz é o que eu vou usar. Por quê? Porque se você quiser, você pode ter mais de um shader, tá? Você não precisa ter só um shader por programa, ou um pipeline por programa, não. Essa aí é outra vantagem que o GLSL permite. Se você quiser, eu posso ter vários shaders, né? Vários vertex shaders, ou então vários fragment shaders, e aí usar diferentes shaders conforme a necessidade, né? Você pode fazer isso, tá? Mas esse aqui é o exemplo mais simples, né? Só pego, estamos compilando o shader, usando o shader ainda no mesmo VBO, né? O mais simples possível, um dos exemplos mais simples possíveis, né? Mas nenhum dos exemplos do curso inteiro a gente usa mais de um shader, não, tá? No mesmo programa. Mas só para vocês saberem que pode usar, tá? Eu já vi gente fazendo isso, e não, até em livro não é tão... Não é comum, tá? Mas é uma coisa que você precisa saber só que é possível, porque senão você vai ficar, vixe, tem 3 códigos de shader aqui, por que tem 3 códigos de shader? O cara tá colocou aqui um vetor, colocou um array, né? Aqui ele tá acessando tipo assim, né? Por que ele tá fazendo isso? Ou fazendo isso, né? Ele pode, né? Dependendo do que ele tá fazendo, ele pode mudar o shader dinamicamente, tá? Não aqui no Initialize, né? Mas na hora de desenhar, se ele quiser, ele pode trocar os shaders. Ele não precisa ficar usando sempre o mesmo shader, não. E aqui é o GL Clear Color, que isso aqui é justamente quem é a cor de fundo. Eu não falei que toda janela... Eu não sei se falei, mas estou falando agora. Toda janela que a gente vai pintar do OpenGL tem uma cor de fundo. Isso aqui é a cor de fundo padrão, que é o preto, né? Vocês devem saber, se não sabem, estão sabendo agora, que o branco, né, o 255, 255, 255, é a maior intensidade que é o seu monitor, que é uma lâmpada, ou então a sua tela aí que você está vendo essa aula, pode emitir, certo? Então, principalmente vocês são programadores, você não deveria estar programando com fundo branco. Se você ainda faz isso, não faça. Mude para um fundo preto, ou então alguma cor escura. No mínimo, você tem que diminuir a claridade do seu monitor, tá? Para você não ficar com dor de cabeça se você está programando por muito tempo. Então, o melhor é que você... Mas aqui, mesmo que você seja artista, né? Desenhar no papel e desenhar, se você tiver um dia, né? Aquela mesa digitalizadora, certo?
desenhar no papel, né, que é branco, e desenhar na tela branca não é a mesma coisa, tá? Você vai ficar com dor de cabeça se você estiver fazendo com fundo branco. Muitos sistemas operacionais hoje em dia, a partir do Windows 10 e do Mac... Do Mac qual, hein? Acho que é o Mojave. Ele já tem temas escuros, né? Principalmente para quem é desenvolvedor, é bom usar esses temas escuros. E se não tiver um tema escuro, você também ainda pode procurar tentar inverter as cores do seu sistema operacional. E tem, até no Android tem isso, para inverter cores. Ou então você pode fazer isso na própria aplicação. Você vai fazer a programação. Você não quer fazer todo o sistema operacional, pelo menos quando você for programar, tá? Para não forçar muito a sua vista. Então aqui no caso eu coloquei preto, né? Além disso, além de todas as questões de não forçar a vista, existe uma questão de contraste de cores, né? No círculo cromático que a gente vai ver, o ideal é que você sempre tente pegar cores opostas para poder causar o máximo de contraste. Contraste é diferença que permite... contraste é a diferença entre cores que permite que a gente facilite localizar um objeto mais facilmente na imagem, tá? O que provém mais contraste? E é por isso que a gente escreve em folha branca, tá? Porque branco com qualquer outra cor causa contraste, causa uma diferença suficientemente grande que a gente consegue perceber, a gente consegue ler texto numa folha de papel sem ter que ficar, né, forçando a vista, né? Para poder ler o texto que está escrito na folha de papel. Em computação gráfica, o melhor um computador, na verdade, dispositivos que estão emitindo luz na sua cara, porque que provê o melhor contraste é o preto, tá? E que não força a sua vista, né? Mas você pode usar outra cor também aqui, se você quiser, né? Pode colocar aqui pequena, né? 0.2, 0.2, 0.2, vai criar um grau de cinza, ou então fazer você vai criar um amarelo fraquinho, 0.42, 0.42. Isso a gente vai ver depois, tá? Quando estudar cores. É meio que um amarelado, né? Mas tá meio marronzado, né? Que um amarelo muito escuro acabou ficando marrom, né? Mas enfim. Certo? Mas esse aqui controla a cor de fundo. Certo? A cor de fundo é aquela que eu falei, quando você desenha uma mão, aí eu quero desenhar outra mão, não tem que apagar a mão para poder desenhar a mão na próxima posição. É com ela que a gente vai preenchendo, tá? O espaço. Aqui eu tinha criado isso no semestre passado, mas só para mostrar como é que você criaria o seu método, né? Você pode criar qualquer método a qualquer momento, né? 4 espaços, escreve def, espaço minha soma. Aí, como eu disse, como isso aqui é um método dentro de uma classe, o primeiro cara é self, independente de você usar ou não, tá? Aí depois vem o segundo argumento, terceiro argumento. A linguagem do Python não é tipada, né? É tipagem dinâmica. Em geral, linguagens interpretadas são tipadas dinamicamente, né? Você não precisa dizer o tipo delas, mas tem que colocar quais são as variáveis que você vai usar. E aqui é o return, né? Return x mais y, que vai fazer a soma de x e y, né? Tá? E aqui é 4 espaços, aqui tem 8 espaços, né? Que é o conteúdo da variável. Mas você vê que não tem nada. Uma vez que terminou o método, ó, não tem um end, não tem fecha parênteses, não tem nada disso. Do mesmo jeito, aqui acabou o initialize.gl, ó. Não tem nada, né? Dizendo que não tem nada indicando que o initialize.gl acabou. A única coisa que eu sei que começou é porque a indentação mudou, né? A indentação mudou, eu sei que essa função aqui de cima acabou. E aí no método paint.gl, né? É só o gl clear color buffer bit, né? Quer dizer que ele pinta com a cor de fundo. Se quisesse, podia chamar um método soma, né? Só para exibir, né? Chamada de método, né? Ó, self, minha soma, para chamar o método. E gl draw arrays vai desenhar, né? O triângulo, né? Que tem lá, que só tem 3 vértices, né? A partir da posição 0. E aí desenha finalmente aquele triângulo bonitão, né? Que a gente viu aí, que a gente já viu. Né? E agora vai imprimir também 5, né? Que eu coloquei aqui, 2 e 3. Aí imprimiu aqui, ó, 5, 5, né? Ó. Veja que foi executado 2 vezes, né? Isso aqui. Ó. Agora foi uma terceira vez, né? Porque isso aqui é legal, que ele permite você ver quantas vezes essa chamada está sendo, quantas vezes isso aqui está sendo redesenhado, né? Ó.
E quando eu estou passando o mouse aqui por cima, não está sendo redesenhado, milagrosamente. Mas quando eu diminuo a janela e aumento de novo, aí é redesenhado o triângulo. Apesar que devia estar sendo redesenhado, né? Eu não sei qual a técnica que o sistema operacional está fazendo para conseguir passar o ponteiro por cima da tela sem redesenhar, não. Mas enfim. E aí, isso aqui acabou, né? Nossa classe básica, né? Com o PGL Widget, que herda daqui é o PGL Widget, né? E é o que a gente faz. Depois dela, ó, acabou, a gente tem que instanciar ela, né? Porque aquilo ali é uma classe, né? Então, primeiro eu crio uma aplicação, tem uma variável app, instancio aqui application, crio uma variável chamada widget, instancio a minha classe que eu gerei, tá? Aí agora eu posso dizer, ó, o título da minha janela, o tamanho dela, né? Tem outras propriedades que você pode chamar. Se você quiser, você pode até chamar um método dela. Coloquei aqui para chamar um método soma, por exemplo. Né? E aí exibir a janela, tá? Isso aqui é comum. Isso aqui é comum de toda classe de gerenciadora de janela, tá? Você instancia, dá o título, o tamanho da janela e manda exibir, dá o show, né? Sem dar o show, ela não é exibir. O que é diferente do QT é essa história de você criar essa aplicação, né? Sem isso aqui não funciona, tá? Basicamente é isso. Você tem que criar uma aplicação, né? E aí tem que mandar executar a aplicação, né? A aplicação seria o programa, né? Talvez para ele compilar isso aqui, né? E executar a aplicação. Mas isso aqui você não precisa se preocupar, que isso aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V para tudo. Isso aqui basicamente não muda, tá? Para todos os programas que a gente for mexer, é sempre tudo igual. A não ser que você queira mudar o título, né? Mudar o tamanho da janela. Por isso que eu estou mostrando isso, né? Ou então chamar alguma função que você criou, né? Para fazer teste. Aí você usa isso daqui, tá? Mas isso aqui você pode deixar basicamente parado para todos os códigos-fontes que a gente for usar, é só copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, eu vou dar esse código-fonte para vocês, né? Agora que a gente já acabou, né? Esse primeiro código-fonte. Para vocês poderem fazer os seus próprios, né? Fazer o seu trabalho. O primeiro trabalho é simplesmente fazer o que é o primeiro trabalho, né? Para vocês saberem. É só fazer um cenário com figuras geométricas. Pode ser um cenário trabalhado, se você quiser, mas pode ser também só como eu disse, você não precisa ser artista, pode ser só figuras geométricas mesmo. Tipo assim, porque ali do jeito que eu estou mostrando, né, é só um triângulo, né? Mas um triângulo sem graça, né? Não. Independente de ser graça, não. Eu quero que vocês pratiquem, né? Então, eu quero que você coloque um triângulo, por exemplo, quadrado, pentágono, né, um círculo, qualquer figura geométrica. Pode ser figura geométrica de 2D e pode ser 3D também, se você achar mais fácil. Se você achar isso muito trivial, tente fazer uma composição, né? Fazer uma casinha, né? Uma casinha é o quê? Um retângulo, com um triângulo em cima, né? Uma árvore, né? Colocar alguma curva, né? A gente viu o Bezier, né? Por exemplo, você pode usar isso para fazer desenho também. Você que sabe, certo? Tá livre, é uma composição sua. Não precisa ser nada super artístico, não. Pode ficar um negócio assim de maternal mesmo. Não tem problema, tá? Porque é difícil, tá? Fazer isso, você fazer na programação, puramente programação, você fazer uma figura complexa, né? Pode ser um desenho simples mesmo. Agora, se você estiver usando o Blender, né? Ou então a Unity ou a Epic Games, aí eu espero algo melhor que você, tá? É lógico, né? Eu sei a diferença, tá? Entre as ferramentas. Você está usando uma ferramenta, está usando Python, né? Para fazer desenho, eu sei que é mais difícil você fazer um desenho, né? Do que você está usando Blender, Unity e Unreal, que você pode pegar assets já prontos, né? Você pode pegar modelos na internet. Mesmo, por exemplo, no Python, você pode pegar modelos prontos no Python? Pode. Só que se você pegar modelo pronto no Python, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um leitor daquele tipo de arquivo, né? E aí fazer um leitor daquele tipo de arquivo, seja qual for, ou um FBX, ou um OBJ, não sei o que, dá trabalho, né? Então, de qualquer jeito, não tem como, tá? Eu sei que cada ferramenta tem as suas dificuldades. E eu vou avaliar de acordo, né? Por isso que eu disse que a questão artística não é relevante. Então, a gente viu aqui o exemplo 2D, e aqui tem um exemplo 3D.
Ah, não. Aqui é, mesmo, é um exemplo, só que um quadrado. Tem alguma coisa relevante aqui? O que tem diferente? Nesse exemplo aqui, eu estou desenhando um quadrado rosa, né? Um fundo azul. É uma coisa diferente aqui. Eu não estou usando as retypes, né? Vamos ver aqui. Aí tem 4 vértices, ó, mas não tem cor, nesse caso aqui, só estou passando um VBO, né? Um VBO de vértices. Essas são as 4 posições do quadrado, né? Não precisava nem ser desse jeito, não, né? Coloquei 3, podia ter colocado só 2. Peraí que a terceira dimensão é 0, né? Ó. Mas podia ter feito só um vetor de 2 posições. Não sei para colocar esse terceiro aqui. Mania. E aí eu digo, mas isso aqui é interessante por quê? Porque quando você pega uma figura que não é um triângulo, certo? Toda figura que não é um triângulo no OpenGL, você precisa quebrar em triângulos, tá? Porque a placa de vídeo ela processa em triângulos. Existem até outras primitivas, tá? Se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Existem outras primitivas. Existe a GL Quads, que é para quadrados, tá? As duas primitivas básicas normalmente são triângulos e quadrados, tá? Só que e existe até a GL Polygon, mas acho que a GL Polygon, não sei se ela tá, seria para um polígono genérico, mas acho que a Polygon ela caiu em desuso. Acho que ela está deprecate, faz tempo que eu não uso ela. Mas enfim, o GL Quad e o GL Triângulo ainda existe, tá? Só que o problema é que, se não me engane, ou é a WebGL ou é a OpenGLS, só trabalha com triângulos, tá? E aí, como só trabalha com triângulos, você tem que dividir toda figura que seja maior que um triângulo em triângulos, tá? Em geral, as placas de vídeo elas trabalham só com triângulos. Mas é fácil dividir um quadrado, né, em triângulos. O quadrado ele tem só tem 2 triangulações possíveis, né, todo quadrado. Ou quadrilátero, né, que se você quiser, né? A única maneira de você gerar triângulos a partir de quadrilátero é ou você faz assim, né? Tá? Ou você pega a diagonal contrária, né? São as duas maneiras de gerar triângulo, ou com a diagonal contrária, ou com a diagonal assim, né? Não tem outra maneira, né? E aí, por isso que eu gerei um quadrado, ó, só que aí na hora de passar os índices são o quê? São para eu não ter que repetir, se eu tivesse que desenhar mais de um triângulo, eu teria que colocar os vértices do triângulo em sequência, certo? Sempre assim. Eu sempre coloco os vértices do triângulo, os vértices do objeto que eu estou querendo desenhar, certo? No VBO, em sequência. Para eu não fazer isso, ficar repetindo os dados, e associado a um vértice pode inclusive ter vários elementos, né? Não pode ser só, pode ter a cor, pode ter posição de textura, etc. e tal. A gente usa o quê? É isso que, né, é isso que eu estou querendo mostrar nesse exemplo, a questão de índices, tá? Eu coloco um número que representa o vértice que eu estou passando, certo? Que aí representa não apenas o vértice, mas todo dado que tiver associado àquele vértice, tá? Então, quer dizer, se, por exemplo, naquele caso lá das cores que a gente viu hoje, que tem a posição X, Y, Z e tinha um RGB, né? Todo vértice tinha o quê? 32, 64 bits associados com ele. Se eu usar um inteiro, né? Eu posso reduzir até, no caso aqui só para 32, né? Eu estou usando o int 32, mas podia reduzir para mais, tá? Podia usar só para usar um byte de repente, né? Não sei se na placa de vídeo aceita acessar um byte, eu acho que aceita. Mas enfim, você poderia reduzir a quantidade de memória sendo acessada usando índices, tá? É isso que a gente faz, é uma forma de otimização. Você não precisa usar índices, só estou mostrando que é outra maneira de você acessar os dados é usando índices. E aí, nesse caso, ó, eu coloquei o quarto vértice do quadrado, tá? E aí eu tenho que usar o zinc, vou passar um vetor que vai dizer como é que eu vou acessar aqueles vértices do quadrado, né? Aqui tem os 4 vértices, e eu digo, ó, tem um vetor que começa a partir do 0, né? 0, 1, 2, 3, são os 4 vértices do quadrado, e aqui eu estou definindo quem são os triângulos, ó. Aqui pode ser, né? 0, 1, 2, 3, né?
Porque aí o que? O primeiro triângulo é o 0, 1, 2, né? E o segundo triângulo é quem? É o 1, 2, 3. Não. 0, 1, 2. Bem que aí depende da posição, né? Acho que isso aqui, na verdade, 0, 1, 2. O certo seria fazer 2, 1, 3, né? Se for considerar desse jeito. 0, 1, 2, 1, 2, 3, né? Não, tá errado aqui. É 0, 1, 2, aí aqui é 2, 1, 3. Perdão. Só para questão de. Não vou falar ainda aí para vocês verem no futuro, mas é questão de ordem, tá? 0, 1, 2, 2, 1, 3. Vou fazer os dois triângulos, tá? 0, 1, 2, 2, 1, 3. É o que eu coloquei aqui. E aí a gente vê, ó. O Vertex Shader é basicamente a mesma coisa, ó. Tem o GL Position. E aqui eu posso até colocar como vértices. A gente poder usar a mesma nomenclatura, né? Vértice, eu não estou usando o vértice, só que não tem cores, né? Aqui, ó, tá? O que tem de diferente aqui é que eu estou usando esse negócio de layout, tá? Qual a vantagem de usar esse layout? O layout quer dizer que quando eu for fazer a ligação de variáveis, em vez de eu fazer a ligação de variáveis lá no VBO, usando o nome da variável do shader, eu posso usar um índice também, tá? Por isso que eu estou mostrando esse layout aqui. E aí você, na hora de fazer a ligação, em vez de usar o nome da variável, você pode usar um layout, do jeito que eu estou colocando aqui, layout location igual a 0. E aí o 0 vai ser referente ao vértice, tá? E aí, se você colocasse cores, aí seria 1 poderia ser cores, 2 poderia ser textura, 3 e assim sucessivamente, tá? E aí você poderia usar layout também, no caso aqui, como é só vértice, tá? Só usa no primeiro shader. Mas no caso de cor, você poderia também colocar ele aqui, tá? E aí você não precisaria fazer a ligação de um com o outro. E aí no Fragment Shader, o que eu estou fazendo? Depois eu vou mostrar exemplos disso, tá? Mas por enquanto pega só o Vertex Shader. Vertex Shaders fazendo para fazer a ligação criando um índice 0 para associar. Isso aqui é outra forma de índice, tá? Isso aqui é índices, é um vetor de índice que eu vou passar para o buffer. E esse aqui é um outro índice que não tem nada a ver, que é só para poder acessar a variável como um índice, tá? No meu programa. E aí o meu Fragment Shader é ainda mais simples, ó. Só tem o S-Core, para ficar padronizado. O SS-Core, né, que a gente tinha colocado antes, se eu não me engano, como saída, né? SS-Core. E aí a cor que vai sair, ó, é 101, que isso aqui é magenta, tá? A quarta coordenada é para a questão de transparência, como eu falei. Então aqui é RGB, aí aqui é vermelho, verde, azul, vermelho com azul dá um magenta. Que é uma espécie de, parece um rosa, né? Um rosa choque, sei lá. Que é o que a gente vê quando compila e executa esse programa que dá um quadradinho, né? Esse quadrado aqui magenta com fundo azul. Que lá no GL Clear Color eu coloquei aqui, ó. É esse 0.7, 0.7.1, que tá gerando aquele azul meio pastel, né? Sei lá. Aí, ó, o resto é igual, né? Ó, Cell Shader, Compile Program, Compile Shader, os dois shaders, né? O Vertex Fragment Shader, dizendo os tipos dele, né? Que são Vertex Fragment Shader. Instancio um VBO, né? Digo qual é o tipo do VBO, que ele é um VBO, né? Isso aqui é só o nome da variável, tá? Isso aqui é o que diz que é o tipo dele. Ele é do tipo VBO, né? Aí aqui eu estou passando os dados, do mesmo jeito que eu fiz na outra maneira, né? O GL Static Draw, é só um quadrado que eu estou desenhando. Aí aqui modifica que eu passo agora, eu faço um bind no EBO, tá? No EBO é um... EBO? Ou era IBO? Enfim, acho que é EBO porque acho que é de elemento, talvez. Mas aqui é do índices, tá? Aí aqui é um BO diferente, né? É BO, né? É BO, Wikipedia. Tô na dúvida agora se é EBO ou é IBO.
Coloquei EBO, não sei se é por causa de elementos. Não vai encontrar não, né? Agora a internet está lendo. Enfim, então aqui eu crio um outro elemento que é um EBO. Ah, por causa disso, ó. Tá vendo? Aí, em vez de ser o array buffer, veja o que eu estou fazendo, ó. Element array buffer, tá? Que é um vetor de índices, tá? E aí eu criei um vetor de índices, né? Eu criei uma outra região de memória lá na minha placa de vídeo. Fiz só o ponteiro, né? Disse qual o tipo de dado que eu vou armazenar lá, que vai ser um vetor de índices. Aí o element array buffer, tá? O element array buffer já está automaticamente ligado com esse cara, tá? Toda vez que você criar um VBO e depois criar um element array, esse element array vai sempre estar ligado com o último VBO que você criou, tá? Ou os últimos VBOs que você criou, né? A gente vai, enfim, a gente vai ver isso depois, tá? Mas no momento aqui, com o último VBO que a gente criou, certo? Não precisa fazer nenhuma ligação, porque ele já sabe que esse índice está associado com o último VBO que você criou. Que aí é, no caso, self-VBO, e aí eu tenho que passar, né, do mesmo jeito, ó, glBufferData, tá? Esses aqui são os mesmos comandos, glGainBuffer, glBindBuffer, glBufferData, eu passo o vetor de índice do mesmo jeito que o outro cara, ó, glStaticDraw, glIndex, nbytes, né? Só o tipo que está mudando, tá? Que era, em vez de ser o array buffer, é element array buffer, porque ele é um vetor de índices. E aí o que tem de diferente também é que na hora de fazer a ligação da variável, tá? Como eu estou usando aquele layout, em vez de eu fazer a ligação, né? Ter aquele momento de fazer a ligação da variável do shade, getAttribArrays, lembra? Em vez de fazer aquela ligação que eu fiz pegando a variável do shade explicitamente, fazendo a ligação com a variável local, eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso só usar o índice. Aqui eu coloquei o índice 0, né? Associado com e-vértices. Então, eu coloco aqui 0 e 0, ó, em vez de ter uma variável local, né, para poder armazenar eles. Eu não preciso, né, ter aquela variável local. Eu posso só colocar 0 para acessar o e-vértice. Mas, do mesmo jeito, eu tenho que dizer o tipo, né, o 3, glFloat, glFalse, 0 e none, né, ó. Como eu não estou usando ctypes, né, só tem um VBO com um tipo de dado lá dentro, eu não preciso usar o ponteiro para nada. Então, eu posso colocar none, 0, que não tem deslocamento entre os dados, não preciso normalizar os dados, são do tipo float, né? Tá? E aí já uso o shader, diz qual é a cor de fundo. O que mudou aqui então foi porque eu criei o EBO, né? Que é um vetor de índices, e estou usando aqui um layout para associar vetor de vértices, tá? Por isso que eu usei 0. Os dois estão certos, tá? Os dois programas. Tudo que eu estou fazendo para vocês é mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque na internet, quando vocês forem estudar Apertura S-Play, vocês podem ver de vários tipos. Cada pessoa tem um estilo de programação diferente. Você pode ver isso, tá? Independente de ser Python com OpenGL, ou ser C com OpenGL, ou ser Java com OpenGL, você vai ver esse tipo de variações, tá? Veja que isso aqui são comandos do OpenGL, tá? Todos esses comandos do OpenGL, eles têm esse GL aqui, tá vendo? Isso não é comando do Python, não, tá? Todo comando do OpenGL, da biblioteca da API do OpenGL, que faz essa ligação, né, com a placa de vídeo, ele tem esse comando GL na frente, tá? GL use program, GL clear color, tá? Então, isso aqui quer dizer, isso aqui não é do Python, não, tá? Coisa do Python é isso aqui, ó. Esse NP-array, isso aqui é coisa do Python. Na verdade, do NumPy, né, inclusive. Então, criar essa classe, criar esse def, isso aqui é coisa do Python, tá? Mas quando a gente está nesses comandos aqui, né, de compile program, né, não, compile program, né, o compile shade, isso aqui é do Python, né, tá? Mas quando tem esse GL, isso aqui é igual, tá, para qualquer plataforma que você está usando, e isso aqui é da API do OpenGL, tá? Não é exclusivo do Python, não. Por isso que é bom você aprender. Você vai ver esse GL clear column, qualquer lugar que você faça programação usando OpenGL, você vai ver isso, tá? Aí eu dou um GL clear. A única diferença agora, ó, só como eu estou usando índices, eu não uso mais GL draw arrays, tá? Porque o GL draw arrays, ele é usado quando você está querendo desenhar ou VBOs ou VAOs, tá? Que a gente ainda vai ver VAOs no futuro, que é o Vertex Array Option. Quando você está querendo desenhar VAOs ou VBOs sem índice, né?
quando você está querendo desenhar VBOs ou VAOs sem índice, você usa o GL Draw Arrays. Mas eu já fechei aqui, né? E aqui não está carregando, então deixa. Mas quando você está usando índice, quando você está usando índices associados a um VBO, ou você está usando um VAO com índice, você tem que usar esse comando aqui, tá? O GL Draw Elements. Porque senão ele vai tentar desenhar o VBO direto, né? E não é isso que a gente quer fazer. Porque senão ia ficar uma zona. A gente quer que no caso a gente está desenhando 4 vértices e quer que ele desenhe os 3 e 3, né? Porque no caso aqui é um quadrado. Se fosse um pentágono, professor, que eu estou desenhando, você ia desenhar o quê? 3 triângulos, né? Se fosse um hexágono, né? São 4 triângulos e assim vai, tá? Não é muito difícil não, tá? Fazer. Mas para o trabalho, porque triangulação é uma área que é estudada, inclusive, em geometria computacional, tá? Mas eu não abordo muito aqui na nossa área, porque, né, nessa disciplina de computação gráfica, eu até acho que foge muito do escopo. Mas, se você quiser o jeito mais... Se for uma figura convexa, qualquer figura convexa, né, seja 3D ou 2D, certo? Convexa quer dizer o quê? Que não tem nenhum ângulo maior do que 180 graus, desde que não tenha nenhum ângulo maior do que 180 graus, o jeito de você fazer a triangulação, né, ou tetraedralização daquela figura, é só você calcular quem é o centro geométrico, tá? Fazer a média do centro de todos os vértices que você tem, e aí você ligar esse centro com uma face. Se for 3D, né? Basta você ligar esse centro com um triângulo do objeto 3D. Esse triângulo com esse vértice forma o quê? Forma um tetraedro, né? Tem uma face triangular aqui, você une com aquele vértice do centro, formando um tetraedro, tá? E aí você vai tetraedralizar toda a sua figura 3D, que é chamado de poliedro, né? Poliedro é figura 3D, polígono é figura 2D. E em 2D é a mesma coisa, tá? Tem uma figura lá, um pentágono, você calcula quem é o centro geométrico do pentágono, e aí liga esse vértice com um lado do pentágono, né? Se você liga esse vértice com um lado qualquer do pentágono, são 5 lados, né? Você vai formar o quê? 5 triângulos, né? Certo? Não é difícil, tá? Fazer essa triangulação para figuras convexas. E para figuras não convexas, você poderia quebrar a figura. Eu já fiz isso até, né? Só você chegar a quebrar a figura em pedaços convexos e fazer a triangulação desses pedaços convexos, né? Dá na mesma também. Mas, para não complicar a vida de vocês, seja 2D ou 3D, pegue figuras convexas, calcule o centro e une o centro com uma face triangular ou então com um lado, que você vai obter ou triângulos ou tetraedros e está feito, né? Trabalho. Se você precisar, né? Porque, na verdade, enfim. Quando você está com a figura triangular... enfim, a gente pode discutir isso quando chegar na parte 3D. A triangulação 3D também seria a mesma ideia, né? Você pega os vértices mais próximos para fazer os triângulos das faces, tá? Basta fazer isso também dá certo. Quem são os dois vértices mais próximos do vértice é que ele forma um triângulo. O que eu queria, hein? GL Draw Elements, né? Que a gente estava falando. Aí eu dou o GL Triangles. Só que veja qual é a diferença aqui, ó. Não são os mesmos parâmetros, né? Ó. Eu tenho que dizer qual o tamanho dos índices, né? Quantos índices eu estou desenhando, né? Lá no GL Draw Arrays tem que dizer quantos vértices você está desenhando. Aqui você diz quantos índices. Só que eu também tenho que dizer qual o tipo dos índices e aonde é que eles começam, né? Se você quisesse dividir, colocar vários VBOs associando o mesmo vetor de índice, você poderia, tá? Por isso que aqui tem pondeiro. Você poderia ter um vetor de índices associado a vários VBOs, né? Que é o que eu estava tentando falar antes. Você pode ter um vetor de índice associado a vários VBOs, e aí você teria que ter um ponteiro diferente, marcando diferentes posições do vetor de índice para diferentes objetos que você está querendo referenciar. Certo? A quantidade de índice, o tipo deles, e aqui um ponteiro para o vetor de índice. Se você só estiver usando um vetor de índice para um VBO, é none e acabou, tá? É o jeito mais simples de fazer. Eu recomendo você fazer assim. Mas é bom você saber que existe isso, porque você pode encontrar esse tipo de coisa, tá? Não é incomum o pessoal pegar um vetorzão de índice
E aí dividir esse vetorzão de índice em várias partes, cada parte do vetor de índice está referenciando uma figura 3D ou 2D diferente, tá? Do mesmo jeito que a gente fez, eu já mostrei isso na aula de hoje para vocês, tá? Só que com VBO. Com VBO não tinha uma parte do vetor de índice que era vértice, a outra parte é cores. Você também pode fazer isso. Mesmo no VBO, que é todo mundo vértice, tá? Você também pode fazer isso. A primeira parte são os vértices referentes ao triângulo, tem outra parte que é referente aos vértices do quadrado. Você também pode fazer isso, tá? Não tem problema, não está errado. Dá certo. Teria uma outra variável, né, associada, obviamente, né? Do mesmo jeito tem a variável associada à cor e outra associada a vértice, poderia ter dois vértices, né, sendo associados, talvez. Em teoria, não está errado. GL Clear Buffer Bit, né? E aqui é GL Draw Elements, né? Aí aquela parte lá, como eu falei, a mesma coisa, ó. Application, OpenGL está instanciando a classe, dizendo o título da janela, o tamanho, dá o show, app-exec, né? E aí mostra o quadradão aí, bonitão pra gente. Esse exemplo aqui é só para mostrar o uso de índices, tá? Porque eles facilitam, ainda mais se você estiver fazendo triangulação. Repare que na triangulação que eu acabei de mostrar para vocês, para 3D ou 2D, tetraedralização em 3D e triangulação em 2D, ela acaba criando mais elementos do que o necessário, certo? Um quadrado, ó, só com dois triângulos você consegue triangularizar um quadrado. Mas se você usar essa técnica do ponto do meio, você vai gerar o quê? 4 triângulos, né? Um para cada lado, né? Certo? Existem várias triangulações possíveis para uma figura. É bom você saber disso. Eu acabei de mostrar, mesmo quadrado já tem duas, né? Mesmo que eu não use ponto nenhum, não insira ponto nenhum dentro dele, ainda assim tem no mínimo duas. O único cara que só tem uma triangulação é o triângulo. Aí eu queria, para terminar a aula de hoje, mostrar uma figura 3D, né? Eu acho que é esse. Não, isso aqui é trabalho. Olha, será que é esse aqui, né? O PGL 3D, talvez? Meu Deus, me deu interruption kernel. É esse aqui. Certo? Esse aqui é um cubão, né? Cubão 3D, que é o mais simples que você vê em todo lugar. Está em projeção ortogonal, tá? Não está em projeção perspectiva. Projeção ortogonal, você pode ver, ó, que aqui esse segmento tem o mesmo tamanho desse segmento, tem o mesmo tamanho desse segmento. Esse segmento aqui que está mais próximo da câmera tem o mesmo tamanho desse segmento que está mais próximo da câmera. Mas mesmo aqui você vê a triangulação, né, sendo feita, dá para ver, devido à interpolação que é feita. Dá para notar a triangulação, né, que está sendo feita para desenhar esse cubão. Eu estou usando linguagem compatível com o PGL ES, né? Mas isso aqui é equivalente àquele nosso triângulo, com uma cor para cada vértice. Aqui eu usei 8 cores, né? Uma cor diferente para cada vértice. Vermelho, verde, azul, aí magenta, ciano e amarelo. E coloquei ainda preto e branco, né? Se eu não me engano. É preto e branco para dar as 8 cores do cubo. Só que aí, o que tem aqui de diferente, né? Qualquer coisa a gente continua essa aula, acho que vai ter que continuar na segunda-feira, né? Aqui tem um NumP, ctypes. Tem alguma coisa de novo? O que eu estou usando aqui de novo é que o Python, certo? Ele tem uma biblioteca, né?
aqui chamada VBO, tá? Que diminui um pouquinho aqueles comandos que a gente está fazendo, né? De criar, distanciar uma variável, fazer o bind, não sei o que. Ele tem uma classe chamada VBO que faz exatamente isso, tá? Isso aqui é uma coisa nova. From OpenGL, _raiz.vbo, import VBO, tá? Ele vai criar um tipo específico que facilita, talvez, né? Mas só para você saber que isso existe. Ah, isso aqui é exclusivo do Python, tá? Não é exclusivo do OpenGL, não. Isso aqui é do PyOpenGL, ele tem essa facilidade aqui do VBO. Aí aqui, como é uma figura 3D, certo? São 8 vértices, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, né? E aí tem, isso aqui é a face da frente, ó. Isso aqui é a face de trás, né? São os 8 vértices. E aqui é o XYZ. E no lado tem as cores, ó, dos 8 vértices, tá? Aqui é o RGB. RGB. Eu coloquei agora um do lado do outro, para a gente ver outra técnica, tá? Eu acho que a gente vai acabar na aula de hoje, não, a gente continua essa segunda-feira, tá? Mas só para vocês verem aqui que é outra maneira. Eu estou passando só um VBO com vértices e cores, tá? Aí tem aqui os 8 vértices e as 8 cores associadas a ele. Só que o que eu estou fazendo, ó. Se lembra que isso aqui é sequencial, tá? Eu só coloquei um embaixo do outro para questão de organização. Isso aqui é ainda um vetorzão. Então, como é que está acontecendo, ó? Vem primeiro um vértice, aí vem uma cor. Vem o vértice, vem uma cor. Vem o vértice, vem uma cor, né? Ó, vértice, cor. Vértice, cor. Vértice, cor. Vértice, cor. Fica sempre fazendo essa alternação. Essa alternância, né? Entre vértice e cor. Vértice e cor. Por quê? Porque senão é que eu falei aquela história que dados contíguos, eles são mais rapidamente acessados, né? Então, se você está passando só um VBO, né? E aquele VBO, a gente sabe que todo vértice ele tem associado mais dados entre eles, é bom que aqueles vértices que estão associados com o vértice que você está acessando, né? Sempre seja contigo também na memória, né? Para ficar mais rápido o acesso, né? Então, é isso que o pessoal tenta fazer colocando assim, né? Aí poderia ser vértice, cor, textura, aí vértice, cor, textura, vértice, cor, textura, para você poder acessar o grupo de uma vez só, né? Todos os dados que você vai usar e não ficar pulando, mesmo na memória, ficar pulando, mesmo numa região contígua, ficar pulando entre elas. Assim, na minha opinião particular, né? Isso aí já é um refinamento, né? É uma coisa chamada... Isso aí já entraria na área de escovar bit, que o pessoal chama, né? Tem um ganho de eficiência fazer isso aqui, de ficar alternando, né? Tem, tá? Provavelmente tem. Não vou dizer que não tem, não. Mas é muito pouco, né? Pra você ter esse trabalho de ficar alternando vértice com cor, né? Vértice com vértice com vértice com textura, vértice com textura. Eu, particularmente, acredito que isso é muito pouco. Mas eu nunca medi, tá? Para ver isso na prática. De repente, né? Quando você está trabalhando com um dado muito gigantesco, que não, esses ganhos de eficiência só aparecem quando você está trabalhando com dados grandes, né? Dados pequenos, você praticamente não vê a diferença. Mas eu nunca testei, né? Então, provavelmente deve ter algum ganho, mas mesmo com o ganho que ter, não deve ser muito grande, não, tá? Apesar disso, o pessoal, estou mostrando porque o pessoal faz isso na internet, né? Você vai ver vários tutoriais, o pessoal usando, então estou mostrando, tá? Além de colocar, tipo, primeiro os vértices, depois vem as cores, depois vem as texturas, o pessoal também faz isso. Vértice com textura, vértice com textura, vértice com textura, fica alternando, né? É outra maneira de você passar um vetorzão com todos os dados. O mais fácil, qual é? É você criar um vetor, um VBO para cor, um VBO para textura, um VBO para vértice, fazer um VBO para cada. Mas o que eu vejo mais comum na internet, né, o pessoal fazer só um VBO e tacar tudo lá dentro. Porque é aquela história, você estaria criando uma região, aí faz sentido, você está criando uma região contígua de região na placa de vídeo, né? E os 3 VBOs que você está criando, eles não necessariamente estão em sequência, tá? Isso é um jeito de garantir que todos os seus dados vão ser pegos em sequência, uma região contígua, contínua, né? Na placa de vídeo. Aí aqui eu estou também usando os índices de novo, certo? E aqui são os índices para desenhar os triângulos, tá? Tem bastante aqui, porque um cubo, né? Tem 6 faces, né? Cada face 2 triângulos, então tem 12 triângulos, tá? Aqui é
É o triângulo para a primeira fase, 2 triângulos para a primeira fase, os 2 triângulos para a segunda fase, tá? Por isso tem esse bocado aqui, tá? Mas são 12 triângulos aqui, também são pegos em sequência, tá? A mesma coisa que a gente fez antes ali, né? Com o exemplo do quadrado. Mas só para você ver, a única diferença de uma figura 3D para o 2D para o OpenGL, tá? É essencialmente essa, é só a quantidade de dados que você está passando, né? Mas não é algo assim extraordinário, não. Aí aqui o que eu estou passando demais também, tá? E aqui eu estou criando um self vec-O e vec-D, que é de origem e destino, é um vetor de origem e destino, e estou passando uma matriz de rotação, tá? Isso aqui é a matriz de identidade, tá? 1000, 010. Agora aqui é a primeira matriz que eu estou usando, tá? Ó, isso aqui é uma matriz, tá? Veja que é o que eu estou fazendo, ó. No caso do Python, no NumPy, né, especificamente, aí cada linguagem, isso aí infelizmente não tem um padrão, tá? Cada linguagem de programação que você for escrever na sua vida vai ter uma maneira diferente de representar a matriz. No Python, usando o módulo do NumPy, é assim, né? Você abre colchetes, né? E aí para cada linha, ó, eu crio um outro colchetes, né? Que vai conter os elementos que estão naquela linha, né? E aí tem que ser consistente, né? Se a primeira linha tem 4 elementos, a segunda linha também tem que ter 4 elementos, né? A terceira linha, a quarta linha, né? Então, isso aqui é uma matriz 4/4, com 4 linhas e 4 colunas, né? Que eu estou passando para esse vetor aqui, self-gira. Vocês repararam que eu estava girando ali o cubo, né? É por causa disso. Eu não vou cobrar. Isso aqui no momento eu estou fazendo só para vocês poderem visualizar sua figura 3D, tá? Vocês podem gerar sua figura 3D usando só os vértices ou usando os vértices dos índices, tá? Você não precisa se preocupar com esse negócio de rotacionar a figura. Por que eu estou mostrando esse negócio de rotacionar a figura agora? Porque você vai querer ver, né, a sua figura 3D, se vocês forem programar, fazer um trabalho 3D com Python, você vai querer rotacionar a sua figura, né? Para você poder ver se você está gerando a figura corretamente. Então, é por isso que eu estou mostrando isso aqui para você, tá? Mas isso aqui você pode copiar tal qual está aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, não precisa nem entender o que está fazendo. Aí aqui, ó, o Vertex Shader e o Fragment Shader é praticamente a mesma coisa. Podia até colocar aqui, né, para ficar padronizado, né? É vértice, é cor, tá? E aqui é S-cor, S-cor, é cor, e aqui é vértice, só para ficar tudo bonitinho, padronizado. Sendo que aqui, ó, a primeira operação que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, aqui eu estou passando, o que tem diferente nesse Vertex Shader? Aqui tem um uniforme, tá? Que é um MAT4, que é justamente aquela matriz de identidade que eu acabei de mostrar para vocês, ela está aqui, ó, ela é a matriz gira, tá? O resto está igual, ó. É um vetor de vértice de entrada, vetor de cores de saída, tem o S-cor para saída, né? Aí o S-cor recebe o E-cor, né? A mesma coisa de antes, tá? O S-cor recebe o E-cor, o GL position recebe o E-vértice vezes 1, só que ele tem que ser multiplicado pelo gira, tá vendo? Ó? Que é uma matriz, que eu estou fazendo uma transformação em cima dos vértices. Que transformação é essa que eu estou fazendo? É só rotacionando os vértices, tá? Do cubo, para poder ser exibidos. É só isso que eu estou fazendo. E aí, na saída, ó, no meu Fragment Shader, é só aquele S-cor, SS-cor, podia ser VEC3 aqui, né? Para ficar mais parecido ainda. S-cor, igual a S-cor, para ficar mais parecido aqui, nem igual o outro, ó, igualzinho o outro Fragment Shader. Mesmo exemplo 2D e 3D, são iguais, tá? Os Fragment Shader, Vertex Shader. A única coisa de modificar é que tem essa aí uniforme. O que é uniforme? Aqui é um tipo novo, né? Aqui é um tipo novo que é matriz, tá? Matriz 4. Como eu estou passando a matriz, né? Não criei uma matriz no NumPy, né? Eu criei uma matriz no NumPy, que é a matriz identidade. Eu não vou cobrar isso de vocês ainda, porque a gente não viu matriz, né, ainda, mas só para vocês saberem como é que já cria uma matriz. E aí, como eu estou passando essa matriz para ele tem que vir no formato de mat, né? Mat4 é uma matriz 4x4 de floats, tá? Que a gente está passando. E esse uniforme aqui
É porque é uma constante, tá? Existe um tipo especial. Todas as variáveis que a gente for trabalhar no pipeline do OpenGL SL tem que ter sim em out, tá? Para eles serem passados entre os passos da pipeline e sofrerem aquela interpolação automática, além de outras operações que o OpenGL faz por default, tá? Mas, se você quiser, existe uma gambiarra, né? Não é bem uma gambiarra, mas é a variável global, certo? Você criar uma variável global ou uma variável estática, que aí ela pode ser acessada por qualquer shader, né? Qualquer shader, só que ele não está passando pelo pipeline, tá? O problema dela é esse, tá? E essa variável é justamente a uniforme, tá? Que seria uniforme, porque justamente ela não muda, tá? Ela é uniforme, ela é igual em todos os shaders. É como se você estivesse criando uma variável constante, tá? Eu já vi pessoal falando de várias maneiras. Pode ser uma variável constante, pode ser uma variável global, né? Ou então é um hack para você passar uma variável diretamente para o shader que você está querendo mexer. Na verdade, ela existe em todos os shaders. Você pode acessar em qualquer shader que você quiser ela, tá? É a variável uniforme. Só que ela não vai sofrer nenhuma transformação, tá? É como se ela não tivesse no pipeline, na verdade, do OpenGL. Só que é um valor que você está colocando na memória para você poder acessar quando você precisa, né? E no caso aqui, essa matriz 4x4 que eu uso para fazer a transformação e girar os vértices. E aqui eu estou usando de novo o layout, ó, tá? Para poder fazer aquela referência às variáveis do shader, com a ligação, né, da variável local com a variável do shader, só que eu estou usando o 0 e 1, né, para vértice e cor, né? E aqui é de novo, ó, compile program, gera o VBO, gera o EBO, tá? A mesma coisa que a gente já viu hoje, tá? Não muda nada. A única diferença, ó, é que na hora de fazer o GL Vertex Attribute Array, né, ó, eu uso o índice, né, ó. Em vez de fazer aquela GL get Attribute Array, né, para pegar a variável do shader, eu só dou direto o 0. Ó. O 0 é o evértice, né, e 1 é o ecor, né, tá? E aí eu digo o tipo, né, digo começa do... Aí aqui é aquela história, né, ó. Aqui é a questão dos ponteiros, né? Você lembra que antes aqui estava 0, né, ó. Como é alternado, né, eu tenho que dizer qual é o pulo que eu tenho que dar no array para poder pegar o próximo vértice, né? E esse pulo aqui é sempre de 24 bytes, né? Porque ó, não é sempre vértice, cor, vértice, cor, vértice, cor, né? Cada vértice são 3 bytes, cada cor são 3 bytes, então são... A gente já está passando demais da aula, né? Vou acabar nisso aqui. Cada vértice são 3 bytes, né? Ó. Cada cor são mais 3 bytes, né? Então, 3 bytes da cor, mais 3 bytes do vértice, e cada um deles tem 4 bytes, né? Então, isso aqui dá 24, né? Ok? Porque são 3 bytes do vértice, 3 bytes da cor, vezes 4, 24, tá? Aí eu vou continuar vendo isso aqui na próxima aula. E aí eu vou falar da questão do gira, né? Que é por isso que eu estou com o OpenGL aqui, tá? Eu vou explicar isso aqui. Mas você não precisa se preocupar com isso aqui no momento. Enfim, tem mais coisa para a gente explicar. A gente continua na próxima aula de segunda-feira, para não dar um nó na cabeça de vocês. Mas essa questão da rotação, certo? É só para vocês poderem ver o seu objeto 3D. O que vocês vão mexer mesmo para o primeiro trabalho, seja o 2D ou 3D, é justamente naquele vetor de vértices. Vão mexer num VBO, então mais de um VBO, se você quiser gerar um VBO para cor, um VBO para... né? Você pode mexer mais de um VBO. Ou então você só faz um VBO só, do jeito que a gente está fazendo nesses exemplos. E se quiser um EBO, que o EBO facilita, né? O EBO, o objetivo do EBO, que eu acabei de mostrar na aula de hoje, é para facilitar. Se você acha que está complicando, não use o EBO. Use só o VBO mesmo. Então, por hoje é só. Deixa eu interromper a gravação. E daqui a pouco eu vou ter outra.